Eu quero meditar nessa noite com você sobre o Salmo 73. Nós vamos meditar nesse salmo, que é conhecido na Bíblia como Salmo de Asaf. Eu não sei quantos já leram esse salmo, quantos já tiveram a oportunidade de lê-lo, mas o Salmo 73 é um dos grandes salmos da Bíblia. Um salmo maravilhoso, um salmo que nos ensina lições preciosas. E para você entender o contexto do Salmo 73, é mister que você entenda também quem era Asaf. Porque nós não estamos falando de uma pessoa anônima, uma pessoa de menos importância na revelação de Deus. Não. Nós estamos falando de um grande personagem. Um personagem extraordinário. Asaf, junto com Emã e Etã, eles eram levitas. E o que isso significa? Levitas eram os responsáveis pelo culto na comunidade judaica. O levita, ele não recebeu herança no meio das tribos de Israel. Nós vamos ver isso agora. Nós vamos estudar a partir do dia 6 de março. Nós vamos começar a estudar o livro de Josué. E os levitas não receberam herança entre os filhos de Israel, porque o Senhor era a sua herança. E os levitas eram os responsáveis por cuidarem do tabernáculo e do culto. Eram eles que levavam a arca da aliança, eram eles que trocavam os pães da proposição, eram eles que mantinham as luzes do candelabro acesas, eram eles que limpavam as cinzas dos sacrifícios que eram oferecidos no altar, e eles também eram instrumentistas, e quando escalados, eles cantavam. Levitas não eram somente cantores, mas eram os responsáveis pelos louvores na congregação. Então Asaf era um dos líderes dos levitas. Era um homem importantíssimo, extraordinário. Ele tinha um grande compromisso com Deus. Tanto é que havia uma turma de levitas que, por sua vez, cantavam e tocavam no templo, chamados de filhos de Asaf. Ele ensinou seus filhos, ele criou seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Asaf era um homem impressionante, amigo do rei Davi. Ele era um dos homens de confiança do rei Davi. Ele era íntimo, ele era próximo do rei Davi. Por aí, você percebe a importância desse homem para a história de Israel. Só que aconteceu um problema. Esse homem, num determinado momento de sua vida, ele entrou em crise. Ele começou a questionar a justiça do Deus de Israel. Quando você lê os versículos 1 e 2 do Salmo 73, a palavra de Deus nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele percebeu isso depois de uma longa jornada, depois de ter passado por uma crise profunda na sua vida. Ele percebeu que realmente Deus era bom, porque num determinado momento da sua vida, ele começou a questionar a bondade de Deus. Mas agora, depois de ter passado por essa crise, ele escreve o Salmo 73 como um testemunho do que ele havia passado. E ele chegou a essa conclusão de que verdadeiramente, depois de tudo que ele passou e depois da experiência que ele teve com Deus, ele percebeu que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E aí no versículo 2 ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase
que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Qual foi a razão disso? A razão é que Asaf não entendeu como os ímpios, aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não servem a Deus, pessoas que desprezam a Deus, ele não entendeu como essas pessoas prosperavam, e quase sempre os que servem a Deus enfrentam dificuldades. Asaf começou a colocar na balança essas duas realidades. Ele começou a sentir inveja dos ímpios. Veja o que ele vai dizer no versículo 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade deles. Asaf começou a traçar um paralelo entre a sua vida e a vida dos ímpios. Ele começou a observar que aqueles ímpios que zombavam de Deus, que menosprezavam a Deus, que não acreditavam em Deus, que muitas vezes eram opositores de Deus, essas pessoas prosperavam, aparentemente não tinham problemas, tudo dava certo para elas, enquanto ele, servo de Deus, fiel, comprometido, que servia ao Senhor, passava por tantas dificuldades, enfrentava problemas. Não sabemos quais eram os problemas de Asaf, a palavra não nos diz, mas ele estava passando por lutas e tribulações, como todos aqueles que servem a Deus passam. E ele não conseguia entender isso. Como assim? Que Deus bom é esse, que deixa os seus fiéis enfrentarem dificuldades e permite que aqueles que não querem saber dele, que lhes voltam as costas, prosperem e consigam tudo que querem. Eu quero pensar com você, sabe por que Asaf teve essa dificuldade? Eu estava estudando esse salmo, orando ao Senhor, e eu entendi aqui duas razões pelas quais Asaf, nesse comparativo, começou a ter essa dificuldade e entrou em crise. Primeira razão que eu vejo para a crise de Asaf eram expectativas erradas. Porque nós temos a tendência, e aqui eu me incluo, de achar que pelo fato de sermos fiéis, dedicados, empenhados, dedicados à obra do Senhor, somos aplicados na obra do Senhor, o Senhor me chamou e eu atendi o seu chamado e eu me dedico a Ele. Nós temos a tendência de achar que por conta disso, Deus vai nos cobrir com um cuidado especial. Temos ou não temos? Nós temos a tendência de achar isso. Asaf também tinha. Eu sou um levita. Eu sou amigo íntimo do rei Davi. Eu componho, irmãos, 12 salmos na Bíblia são atribuídos a Asaf. O Salmo 50 e os Salmos 73 a 83. Asaf era um compositor, compôs cânticos de louvor ao Senhor, um homem que estava no tabernáculo, cultuando a Deus, conduzindo sua família diante de Deus. Provavelmente despertou nele uma expectativa de que, se ele era tão fiel e tão dedicado ao Senhor, é óbvio que o Senhor teria um cuidado especial para com ele. Essas expectativas são erradas. Sabia disso, irmão? São expectativas erradas que nós criamos, muitas vezes. E é por isso que muitas vezes entramos em crise. Porque o fato de crermos em Deus e servirmos a Jesus não é sinal ou garantia de que o Senhor, Ele sempre estará
solícito para conosco. Me ache na Bíblia, me mostre na palavra de Deus, um texto onde o Senhor prometeu que se você andar com Ele, que se você obedecê-lo, que se você for fiel, você terá todas as suas orações respondidas, os seus problemas se resolverão, você não terá problemas no casamento, você não ficará desempregado, você terá a sua saúde perfeita. Me ache na Bíblia quando foi que o Senhor te prometeu isso. Eu não encontro. Pelo contrário, se vocês me permitem, quanto mais fiéis formos a Jesus, mais dificuldade enfrentaremos. Paulo disse isso para Timóteo. Os que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Mas Asaf não entendia isso. Por quê? Porque ele criou expectativas erradas. E eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Não me entendam mal, por favor. Parece que eu estou indo contra o patrimônio. Parece que eu estou prejudicando a mim mesmo, pelo que eu vou dizer para você aqui. Mas se você, que está aqui nesta noite, veio a Cristo, veio à fé, para prosperar, para não ter problemas, para achar, não é achando dentro desse seu pensamento, que as coisas vão se acertar para você, que você será alguém que estará sempre no topo, alguém que quando abrir a boca, o Senhor estará ali pertinho de você, pronto para te ouvir. Se você veio à fé por essas razões, eu vou te dizer uma coisa, desista, porque você vai se frustrar. É por isso que existem tantas pessoas decepcionadas hoje com a igreja. Tantas pessoas desistindo da fé. Porque estão frustradas. Eu fui para a igreja, eu fui para a fé, mas as coisas pioraram para mim. É assim mesmo, irmão. Expectativas frustradas levam a isso. Então Asaf entrou nessa crise porque ele criou expectativas erradas. Nós devemos nos entregar ao Senhor, sim. Devemos nos aplicar à obra dele, sim. Devemos servi-lo com dedicação, sim. Devemos ser abundantes na obra do Senhor, sim. Devemos ser fiéis a Ele em tudo, sim. Devemos entregar-lhe nossa vida, sim. Por quê? Porque Ele já fez por nós aquilo que Ele precisava fazer. É claro que Ele é aquele que abençoa. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É claro que nós somos abençoados. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Ele conhece a nossa estrutura, foi Ele que nos fez. E Ele sabe exatamente como trabalhar em cada um de nós. Estávamos conversando agora antes do culto, eu e o irmão Cláudio, e o irmão Cláudio disse para mim, pastor, cada um é de um jeito, cada um reage de um jeito, cada um vive de um jeito. Eu falei, pois é, Cláudio, e Deus sabe exatamente como trabalhar com cada um. Agora, preste atenção, o que o Senhor tinha que fazer por você, Ele já fez. Ele já abriu as portas da salvação, Ele já perdoou o seu pecado, Ele já te inseriu no reino dEle. Ele já riscou o seu nome da lista do inferno e escreveu o seu nome no livro da vida. Ele te tornou filho dEle. Agora, como ou o que vai acontecer com você daqui para frente, eu não sei.
Pode ser que Ele vá permitir você passar por momentos difíceis, porque essa é a maneira como Ele vai trabalhar o seu coração. Pode ser que existam áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, e Ele sabe como fazer isso. Então a primeira razão para a crise de Asaf foi expectativas erradas. Se você está com expectativas erradas no seu coração, achando que tudo vai dar certo para você, a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, eu sinto te informar, não é bem assim. Não é. E eu me atrevo a dizer que em alguns momentos você vai entrar em crise porque essas interrogações vão surgir no seu coração. Assim como já surgiu no meu coração muitas vezes, e assim como de vez em quando eu me pego questionando o Senhor do porquê de algumas coisas. Mas Deus não devia satisfação para Asaf, assim como não deve satisfação para nós. Então essa é a primeira razão. Expectativas erradas. Se você quer vir a Cristo, venha pelas razões certas. Venha porque você precisa dEle. Só Ele pode te salvar. Ele é o único Salvador. Jesus não morreu na cruz. Em nome de Jesus, irmãos, entendamos isso. O motivo pelo qual Jesus morreu na cruz não foi para nos estabelecer nesse mundo. Paulo diz que se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O nosso verdadeiro tesouro está guardado nele. Ele não morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter o nosso nome escrito em neon, brilhando noite e dia. Ele morreu na cruz para resolver o nosso pior problema, que é a nossa situação espiritual diante de Deus. Mas eu vejo mais uma razão pela qual Asaf enfrentou essa crise terrível na sua vida. Sabe qual foi a razão? Asaf concentrou-se muito no que acontecia com os outros, e ele se esqueceu de olhar para o que acontecia com ele. Eu não sei quantos aqui já viram aquele filme Karate Kid, A Hora da Verdade. Eu sei que já teve gente aqui que viu esse filme 300 vezes. Daniel San. Miyagi-san não, é Miyagi, Sr. Miyagi. Pois bem, lembra quando Daniel San estava lá na casa do Sr. Miyagi e o Daniel San queria aprender karatê? E aí o Sr. Miyagi: eu vou te ensinar karatê. E aí colocou um balde de tinta na mão dele, um pincel, mandou ele ficar de frente para uma cerca. Lembra disso, gente? E aí ele pintava assim, ó. Eu fico imaginando você fazer isso por 3, 4, 5 horas. Não é? E ele ficava assim, pintando a cerca. Depois ele tinha que mudar, não é? Aí ele tinha que fazer assim. Ele pintou toda a cerca do Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi, de vez em quando, saía lá fora, comendo alguma coisa, observava e voltava para dentro da casa. Eu nunca esqueço disso. Depois, o Sr. Miyagi mandou ele encerar todos os seus carros. Ele tinha uns 8 carros antigos que estavam na sua garagem. E aí o Sr. Miyagi colocou na mão dele um feltro, uma cera, e mandou Daniel San encerar os carros. Só que não era de qualquer forma. Ele tinha que encerar em movimentos circulares. Lembram disso, irmãos? Com a mão direita, depois com a esquerda. Com a direita e com a esquerda. Lembra disso? Um dia, Daniel San acordou de mau humor e ele ficou nervoso com o Sr. Miyagi. Ele chamou o Sr. Miyagi e disse assim: eu te pedi para me ensinar a lutar karatê, para que eu possa me defender daqueles rapazes lá da escola. E eu não tenho feito outra coisa nesses últimos dias, a não ser trabalhar para o Senhor. Daniel San estava concentrado
no que o senhor Miyagi estava fazendo, mas não estava concentrado no que ele estava fazendo. Para ele, o senhor Miyagi estava explorando Daniel-san. E ele disse, não quero isso mais, e muito obrigado. E quando ele foi saindo, o senhor Miyagi chamou ele delicadamente, né? Daniel-san! Lembra disso, gente? Mostre-me, pinte a cerca. E ele ia pintar a cerca. Me mostre e pinte a cerca. E ele começou a fazer um movimento. Agora me mostre, insere o carro. E, gente, o senhor Miyagi começou a dar uns golpes. E o Daniel-san, já com seus membros acostumados com aqueles movimentos, de repente começou a se defender para lá e para cá. E ele descobriu uma coisa: ele lutava karatê. E o resto vocês já sabem. Daniel-san estava concentrado no que o senhor Miyagi estava fazendo, no que estava acontecendo com o senhor Miyagi, mas ele não estava concentrado no que estava acontecendo com ele. Ele estava aprendendo karatê. Eu quero dizer uma coisa para você, autorizado pela palavra de Deus, pare de olhar o que acontece com os outros e se concentre naquilo que acontece com você, porque alguma coisa está acontecendo com você, se Deus permitiu você passar por esse momento difícil que você está passando. Deus está querendo ensinar alguma coisa para você. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Asaf não entendia, ele estava cada dia pior, em crise, mas Deus estava melhorando, aperfeiçoando, trabalhando Asaf. E a prova disso é o que ele vai dizer lá no versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele descobriu isso numa amplitude muito maior, porque Deus usou a crise de Asaf para ensinar a ele algumas questões muito preciosas. Então, irmãos, paremos de nos concentrar com o que acontece com os outros e comecemos a nos concentrar no que acontece conosco. Porque senão você vai achar Deus injusto o tempo todo. Por que as coisas sempre dão certo com eles e não dá certo comigo? Por que Deus não me ouve? Por que Deus fica calado? E isso acontece conosco o tempo inteiro. Quantas vezes você já sentiu no seu coração de que o Senhor ficou calado, que o Senhor está indiferente a você? Então, nós precisamos nos concentrar no que Deus está fazendo conosco. Talvez não esteja acontecendo comigo o que eu queria que acontecesse, mas Deus está realizando algo na minha vida. Lembra quando Paulo orou ao Senhor 3 vezes, pedindo ao Senhor para que retirasse dele o espinho na carne? E o Senhor disse, não. O meu poder se aperfeiçoa justamente nesse processo, é na fraqueza. É através das nossas crises, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas lutas, dos nossos questionamentos, das nossas interrogações, que Deus faz grandes coisas para o seu reino. Eu creio nisso, e você? Então Asaf, ele, por um momento na vida dele, ele começou a sentir inveja dos ímpios. E lá no versículo 4 até o versículo 12, ele começou a explicar o que é que ele estava observando. Ele estava observando que não havia apertos na morte dele, que eles estavam firmes, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam suas riquezas. Olha só, Asaf estava olhando demais para o lado de lá. Asaf estava olhando demais para os ímpios.
Ele estava atentando para tudo que estava acontecendo com os ímpios e se esquecendo de ver o que estava acontecendo com ele. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja em crise hoje. E essas crises que nós enfrentamos, elas geralmente obedecem a alguns scripts. E uma das coisas que acontece é justamente isso. Quando nós começamos a enfrentar crises na vida, nós começamos a nos comparar com os outros. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que estou enfrentando essa luta terrível e o meu vizinho, que blasfema de Deus o tempo todo, está sempre feliz, dando gargalhada e em festa? Isso acontece com a gente. Acontece. Olha só o que aconteceu com Asaf. A situação ficou tão difícil que no versículo 13 ele vai dizer assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência. Outras palavras, Asaf está dizendo assim, ou seja, de que adianta viver do jeito que eu estou vivendo? Eu estou aqui me dedicando, me empenhando, cantando no templo, conduzindo louvor, compondo música, servindo o Senhor, e isso não está adiantando nada. Eu estou fazendo tudo isso em vão. Tudo em vão, não adianta. Lembre das expectativas erradas. Porque se você tiver expectativas erradas, você vai realmente questionar. E aí ele vai dizer assim, pois todo dia eu tenho sido afligido, castigado cada manhã. E ele chegou a ponto, sabe o que aconteceu com Asaf? Ele chegou a ponto de querer entregar o ministério dele. Ele ia falar isso na congregação. Ele ia falar. Ele ia pedir a palavra no culto. E ia falar, o Senhor é injusto. O Senhor não cuida de nós. Nós estamos servindo ao Senhor debalde. Estamos servindo ao Senhor em vão. Porque está acontecendo isso e isso comigo, enquanto que com o ímpio não acontece nada. Ele ia falar, mas ele pensou melhor. Veja só, ele diz assim no versículo 15, se eu dissesse, falarei assim, eu ofenderia a geração de teus filhos, eu ia prejudicar outros, então eu resolvi sofrer calado. Agora preste atenção numa coisa, quando ele pensava em entender isso, ele sofreu muito. Aí aconteceu uma coisa na vida de Asaf. Aconteceu uma coisa. Quanto tempo durou o sofrimento de Asaf? Não sei. Quanto tempo durou sua crise? Não sei. Mas aconteceu uma coisa com ele. O versículo-chave que vai provocar toda a reviravolta na situação de Asaf é o versículo de número 17 do Salmo. Ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Gente, como esse versículo me abençoou. O homem estava, avalia comigo, analisa comigo. O homem estava em crise, desanimado, questionando Deus o tempo todo, o coração sangrando, triste, amargurado, sofrendo, cheio de dúvidas. O que ele faz? Ele se fecha, ele foge, ele desiste de tudo e coloca uma trouxinha nas costas e vai embora. Não, ele entra no santuário de Deus, ou seja, ele continua a sua tarefa, ele não desiste do Senhor, ele persevera, ele não permite que a crise assuma as rédeas de sua vida, ele não deixa de ser o que ele era um levita, responsável pelo culto, ele tinha compromisso com Deus,
E independente da crise que ele estava enfrentando, ele foi para o santuário de Deus. Para onde você vai quando você está em crise? O que você faz quando você entra em crise? Você começa a blasfemar, você começa a reclamar, você diz que não quer mais saber de igreja. O problema não está na igreja. O problema não está em Deus, o problema está em você, o problema está em mim, o problema está em nós. E ele disse, independente de qualquer coisa, eu estou passando por um momento terrível com Deus, eu estou em conflito com Deus, eu estou em crise, mas eu vou para o santuário de Deus. Lá é o meu lugar. Eu vou para o santuário. Para onde você vai quando você está em crise? Então aprenda comigo uma coisa, meu irmão. Só existe uma direção para irmos quando estivermos em crise. É para diante do Senhor. Quando ele entrou no santuário de Deus, veja só. Quando ele entrou no santuário de Deus, a palavra de Deus diz, então entendi o fim deles. Então compreendi. Deus lhe deu entendimento. Deus lhe deu discernimento. Deus permitiu que ele entendesse a razão de tudo aquilo. Não permita que a sua crise desfigure você ou torne você naquilo que você não é. Asaf foi para o lugar onde ele sempre esteve. Foi assim que a crise dele começou a declinar. Quantas vezes nós enfrentamos crises e a única coisa que nós queremos é ficar trancafiados dentro do nosso quarto, chorando e pedindo que o mundo caia sobre nós, ao invés de irmos para a presença de Deus, abrir o nosso coração e pedir ao Senhor que nos ajude. Então, se você quer vencer sua crise, aprenda com Asaf. Ninguém aqui pode medir como ele sofreu, porque esse homem sofreu demais. A sua fé ficou abalada. Mas ele foi para o santuário de Deus. Ele foi para o santuário de Deus. Por um determinado momento ele achou que Deus não era bom. Os versículos 18 a 20, ele percebeu a prosperidade dos ímpios. Ele percebeu antes dos versículos 18 a 20, ele percebeu que os ímpios, eles realmente tinham tudo o que desejavam. Agora nos versículos 18 a 20, depois que ele entrou no santuário de Deus, ele descobriu o fim deles. Ele percebeu que a prosperidade dos ímpios é tudo que eles têm. Ele percebeu que sua vida é uma completa insegurança. E ele percebeu que eles não sobreviverão diante de Deus. Asaf parou de olhar as circunstâncias ao redor dele e ele olhou para o futuro. A palavra de Deus diz, irmãos, que o mundo passa. Não é isso que a palavra de Deus diz? O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero, encerrando a minha palavra, a minha exposição, eu quero apenas te mostrar que Asaf, depois da sua recuperação, ele se arrepende. Versículos 21 a 24, não é? Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Eu quero aprender com você aqui 3 aplicações para a nossa vida nesse salmo. Esse salmo fantástico que mostra Asaf antes e Asaf depois da crise. E eu aprendi algumas lições aqui. E a primeira delas é essa. Lutas e dificuldades independem de nossa qualidade espiritual. Você é um crente de valor, um crente que se dedica ao Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Você tem se dedicado à igreja, tem se dedicado ao Senhor. Mas escute, problemas virão. Lutas virão. Seus filhos ficarão doentes.
você perderá o emprego. O médico dirá que você está enfermo. Você um dia vai acordar e vai descobrir que está sem dinheiro para o gás. Você vai olhar o tanque de gasolina do seu carro e está no cheiro. Você perceberá que as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Aí você vai orar a Deus. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou orar, eu tenho certeza de que Deus vai me responder. E Ele não vai. Ele vai ficar em silêncio. E parece que você está sozinho. E você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vai ver uma saída. Sabia que isso pode acontecer com você? Isso pode acontecer com você. Já aconteceu comigo. Pode ser que esteja acontecendo com alguém aqui agora. Problemas que chegam sem avisar, sem aviso prévio. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão dedicada. Amém, glória a Deus por isso, continue. Mas vai chegar problema na sua vida. Então, primeira coisa que eu aprendo com esse salmo: lutas e dificuldades independem de nossa qualidade espiritual. Aí eu quero perguntar para você, querido irmão, querida irmã que está aqui nessa noite: pastor, hoje o senhor está muito pessimista. Não, isso não é pessimismo, isso é realismo. Porque se você tiver que servir o Senhor, sirva pelas razões certas. Não vá servir a Deus pelas razões erradas, porque você vai se decepcionar. E daqui a pouco está um crente aí para os cantos, frustrado, detestando todo mundo, não querendo conversar com ninguém, fechado dentro de si mesmo, porque Deus foi injusto comigo. Então encare a realidade. Quer servir a Jesus? Sirva. Glória a Deus, Ele merece o seu melhor. Mas escute, Ele não vai fazer, ou Ele não vai se submeter aos nossos caprichos. Segunda lição que eu aprendo: continue fazendo aquilo que você sempre fez. Aprenda com Asaf. O momento está difícil, o problema está aí, um problemão na sua vida, uma dificuldade. Tudo que o diabo quer é que você jogue a toalha e que você diga: Senhor, foi muito bom, foi um prazer, mas a partir de hoje eu vou caminhar sozinho. Tudo que o diabo quer é isso. Mas Asaf nos ensina o contrário. Para onde ele foi? Santuário de Deus. Asaf me ensina o seguinte: não importa, eu estou sofrendo demais, mas o meu refúgio, a solução do meu problema está no Senhor Deus de Israel. E eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. E a terceira e última aplicação: adore o Senhor, mesmo em meio à crise. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Você tem coragem de falar para o Senhor assim essa noite: Senhor, eu te amo, preciso do Senhor, não sei viver sem Ti. Senhor, eu não quero problemas para a minha vida. Quem é que quer? Eu não quero. Você quer, irmão? Eu não quero. Eu nunca vi na minha vida alguém dizer assim: pastor, eu tenho orado a Deus para que Deus me mande problemas. Nunca vi. Oh, abençoado problema. Eu quero entrar em crise, eu quero entrar em crise. Senhor, me dê crise. Nunca vi. Nunca vi. Mas a gente tem que encarar a realidade e saber que elas chegam. Será que você teria hoje essa coragem de fazer esse compromisso com o Senhor? Senhor, por enquanto está tudo bem na minha vida, está tudo jóia, tudo dando certo, mas eu sei que eu não sou melhor do que ninguém e lá na frente uma crise pode chegar. Mas eu quero que tu saibas de uma coisa: independente das circunstâncias, eu vou te adorar. Ah, irmão, eu acho que isso é tudo que o Senhor quer de nós. Adorá-lo, foi o que Asaf... O que Asaf foi fazer no santuário? Você acha que Asaf foi meditar?
Ele foi adorar, ele foi cantar, ele foi fazer o que ele sempre fez. E essa é a grande questão da nossa fé. É esse tipo de fé que nós temos que pedir ao Senhor. Uma fé robusta, a tal ponto de que se tudo der errado na minha vida, como disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei se você viu aquele menino que foi queimado lá no CT do Flamengo, Jonathan, que ele chama. O menino teve 40%, cerca de 40% do corpo queimado, queimaduras graves. Esse menino esteve entre a vida e a morte. Mas esse menino sobreviveu. Hoje eu vi no G1 que ele está se recuperando, já respira sem aparelhos e já está alimentando via oral. Mas ele gravou um vídeo. E no vídeo ele cita Abacuque. E ele fala, não importa o que aconteça, não importa quais sejam as dificuldades, eu me alegrarei no Senhor. Ele gravou um vídeo e colocou no Facebook. Queimado. Eu imagino a dor que esse menino está sentindo, mas ele está adorando o Senhor. Irmãos, pegar a Bíblia, ir para a igreja, entregar uma oferta, isso é muito fácil, levantar a mão, louvar, que maravilha. Eu quero ver na hora da provação, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do problema, qual será a minha reação? Asaf foi para o santuário de Deus. Asaf foi adorar. Asaf foi louvar. Asaf foi dar glória a Deus. E essa é, com certeza, a grande questão da fé. Então, adore o Senhor, mesmo em meio à crise. Adore o Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Existe uma frase de Franklin Delano Roosevelt. Ele disse o seguinte: ainda não houve uma pessoa em nossa história que tenha levado uma vida de facilidades, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Os grandes homens de Deus, olhe para a Bíblia e você verá que os grandes homens de Deus, os grandes heróis da fé, que ajudaram a fé cristã a se tornar o que ela é, passaram por momentos dificílimos na vida, foram extremamente provados, enfrentaram tribulações em cima de tribulações, mas glorificaram a Deus com suas vidas. Eu quero fazer uma oração nesse momento por algum irmão ou alguma irmã aqui que está enfrentando uma crise. Se você está enfrentando uma crise na sua vida, e eu não sei qual é, eu quero que você ore comigo nesse momento, não necessariamente pedindo ao Senhor para tirar a sua dificuldade, o seu problema, mas orando para que o Senhor te fortaleça, porque com certeza algo vai acontecer com você. Asaf saiu dessa crise muito mais fortalecido do que quando ele entrou nela. Quando somos servos de Deus e quando confiamos no Senhor, nunca saímos das crises da mesma maneira. Nunca saímos.